Olá, nesse curso iremos falar sobre o módulo de prova online aqui no Sistema Education One, especificamente sobre a área do professor. Tá? Então, inicialmente, para a gente já dar início aqui ao nosso treinamento, a gente vai abordar tanto a questão de cadastro da prova online, toda a questão de enunciado, a questão das opções de resposta, assim como também passaremos pela parte de aprovação dessa prova, de liberação dela para os alunos fazerem, e também de como corrigi-la aqui dentro do sistema. Tá? Então vamos começar com a etapa 1. A etapa 1, que seria justamente o do cadastro, se dará fazendo o seguinte modo. Então vamos lá. Então a primeira etapa, vou aqui fazer o acesso à área do professor. Já com o acesso feito, basta clicar aqui no menu pedagógico, submenu cadastrar provas. Nesse local, se já houvessem provas cadastradas por esse professor ou que tivessem sido cadastradas pelo sistema administrativo e tivessem sido vinculadas à disciplina desse professor, essas provas apareceriam nesse local. Tá? Como não há nenhuma ainda, a gente vai cadastrar uma nova clicando aqui em cadastrar prova. Aqui na tela de cadastro, a gente vai começar fazendo o cadastro pelo título dessa avaliação. Tá? Então, aqui a gente vai nomear ela como sendo uma avaliação bimestral do segundo bimestre de português, ou melhor, de matemática. Feito isso, a gente vai começar a cadastrar cada uma das questões. Tá? E para a gente poder cadastrar, é só clicar nesse botão adicionar questão. Então, cada vez que for inserir uma nova questão, clica-se nesse botão. Então, vamos lá. Então, cliquei nele, vamos aqui inserir a nossa primeira questão. Então, vamos começar pela parte de cima do cadastro. O campo ordem vai ser a posição que essa questão vai ocupar dentre todas as questões dessa prova. Tá? Então, se eu quisesse que aqui essa questão fosse a questão número 7, então eu colocaria nesse local o número 7. No meu caso, eu vou querer que seja ordem 1 mesmo. Aqui à frente, eu posso marcar que essa questão será uma questão de resposta dissertativa por parte do aluno. Por padrão, o sistema já traz aqui o cadastro da questão, considerando que será uma questão que utiliza-se de opções de resposta. Tá? Mas, se a gente quiser uma questão que seja dissertativa, é só marcar essa opção. Tá? No caso, vou marcar dissertativa e vou para o próximo campo, que é já o campo de enunciado. Nesse local, é o local onde deve ser cadastrado todo o enunciado da pergunta, seja o enunciado que contenha texto, seja o enunciado que contenha imagem também. No caso de um texto, seria simplesmente copiar e colar para esse campo. Tá? No caso de uma imagem, seria apenas clicar nesse botão imagem, nessa pequena tela que foi exibida, clicar aqui em localizar no servidor, e nessa tela do servidor, caso a imagem já esteja cadastrada nesse local, seria apenas dar 2 cliques sobre ela. Caso essa imagem ainda esteja armazenada em algum computador ou alguma coisa assim, seria apenas o caso de enviá-la ao servidor. E para isso, clica-se aqui em enviar arquivo, onde seleciona essa imagem no computador e faz todo o processo de envio. Tá? Se eu fosse selecionar, seria de fato dar 2 cliques aqui. Nesse local eu conseguiria simular o tamanho, em pixels, e aqui eu conseguiria inclusive fazer essas modificações. No meu caso, não vou inserir uma imagem, então vou cancelar aqui. Certo. Bom, mais abaixo, então aqui no enunciado, eu vou colocar todo o conteúdo da minha questão. Tá? Então eu já deixei previamente aqui, preparado. Então, só vou trazer aqui para esse local. Certo. Então aqui está a nossa questão já dissertativa. Tá? E a resposta que a gente vai colocar aqui, até para depois ser exibida no gabarito, né, será de 12 metros de altura.
Vou incluir mais uma questão, e essa questão a gente vai utilizar ela de uma forma já com opções de resposta, seria uma questão alternativa mesmo. Então aqui eu vou deixar ela com o número de ordem 2, não vou marcar a dissertativa, enunciado vou colocar aqui nesse local agora, e aqui abaixo vou colocar as opções de resposta. Após preencher todas as opções de resposta, agora a gente tem que marcar qual que é a opção correta nesse caso, tá? Então aqui, como é uma questão alternativa, né? Então eu apenas preencho qual é a opção correta dessas quatro, de forma que, no meu caso, vou aqui marcar que é a terceira opção. Então, um detalhe sobre a questão das opções de resposta é o seguinte: aqui tem 4 campos, sendo 4 opções de resposta. No entanto, se no cadastro dessa prova houver alguma dessas opções que não forem preenchidas, o sistema considerará a quantidade de opções que foram preenchidas. Tá? Então, se somente 3 tivessem sido preenchidas nesse caso, então somente seriam exibidas 3 opções para o aluno poder selecionar qual a opção correta dele. Tá? No caso aqui eu vou manter as 4. Aí por fim, caso tivesse necessidade de cadastrar mais questões, né, de 10, 20, 30, independente da quantidade de questões, seria só clicar nesse botão de adicionar questão e inserir cada uma delas. Tá? Abaixo, aqui a gente vai cadastrar, melhor, a gente vai mostrar para o sistema a qual turma, disciplina e avaliação essa prova online ela estará vinculada. Por quê? Porque isso aqui é a partir desse vínculo que o sistema depois vai montar todo o cálculo de notas daquele aluno dentro do bimestre ou trimestre, caso a sua instituição trabalhe com trimestre. Então aqui abaixo eu vou marcar a minha opção do 8º ano A, matemática, avaliação bimestral prova online, segundo bimestre. Um detalhe sobre essa opção é o seguinte: essa opção somente aparece se a avaliação já tiver sido cadastrada com o tipo prova online no sistema administrativo, tá? Então, nesse caso, já tem que fazer todo esse processo no sistema administrativo para que se possa vincular a prova online a uma avaliação. Pois bem, aqui abaixo eu vou clicar em cadastrar e a nossa prova já foi inserida com sucesso. Retornando aqui à tela anterior, clicando em listar provas, a gente já vai conseguir visualizar que tem essa prova cadastrada. A situação dela consta pendente, né? Pendente de uma aprovação do pessoal que tem acesso ao sistema administrativo, dos coordenadores e tudo mais. Então, para que se possa liberar essa prova, já para que os alunos possam fazer, é necessário que essa prova passe por uma análise, né? E que esteja aprovada. Então aqui vamos já considerar que essa prova está aprovada, então vamos aprovar. Bom, agora que a prova já foi aprovada, né, já foi analisada, a gente já consegue fazer o processo de liberação para a turma, para quando os alunos podem fazer a prova. Então para isso, aqui mesmo, no sistema da área do professor, é só clicar nesse ícone de olho, que é o botão ver respostas, tá? E nesse campo de data inicial e final, se deve informar a data de início e de término do período em que os alunos podem digitar, pode realizar a prova. Então vou colocar aqui uma data específica. E se eu quisesse que essa prova ficasse disponível por uma semana, seria somente colocar a data desejada. Tá? Se eu quisesse que fosse 5 dias de prova, né? Então colocaria dia 20. No meu caso eu vou colocar dia 16 mesmo, para ser o mesmo dia. Aqui ao lado, em tempo máximo, informa-se o tempo máximo em horas que o aluno tem para fazer essa prova a partir do momento que ele começa a fazê-la. Então ele pode fazer em qualquer horário do dia 16. Bom, assim que a prova já estiver liberada e os alunos já tiverem realizado ela, o professor terá acesso a essas respostas, aqui mesmo pela área do professor, clicando nesse botão de ver respostas, que é o ícone de olho.
Na tela seguinte, todos os alunos que já responderam a prova serão listados, né? Nesse caso aqui temos o Lucas Carvalho, onde é exibida a situação dele como finalizada, data de início e de término referente ao horário que ele fez a prova, tudo mais, a quantidade de acertos e erros, principalmente baseando-se na questão de opções de resposta, né? Questões alternativas, e a nota até então. Como ele tem também uma questão dissertativa para ser corrigida, então essa nota ela ainda não é final, tá? Então, para poder corrigir, é só localizar aqui o aluno, clicar nesse botão de visualizar prova, que é o ícone de olho. Na tela seguinte, já se pode visualizar cada uma das perguntas e a resposta do aluno, né? Nesse caso aqui, ele errou a questão, então nesse caso, ele ficou com 0, né, no valor dessa questão. Então, está correto? Não, então não está correto. Então, não marco essa opção. Aqui abaixo tem a pergunta 2, que no caso ele acertou, né? Era a opção de resposta. E aí, por fim, é só clicar em corrigir. A prova foi corrigida com sucesso. E aí, clicando aqui em voltar, a nota, nesse caso do aluno, ele não foi atualizada porque ele errou aquela questão, mas se tivesse acertado, a nota já seria acrescentada aqui. Bom, assim que a prova já estiver liberada e os alunos já tiverem realizado ela, o professor terá acesso a essas respostas, aqui mesmo pela área do professor, clicando nesse botão de ver respostas, que é o ícone de olho. Na tela seguinte, todos os alunos que já responderam a prova serão listados, né? Nesse caso aqui temos o Lucas Carvalho, onde é exibida a situação dele como finalizada, data de início e de término referente ao horário que ele fez a prova, tudo mais, a quantidade de acertos e erros, principalmente baseando-se na questão de opções de resposta, né? Questões alternativas, e a nota até então. Como ele tem também uma questão dissertativa para ser corrigida, então essa nota ela ainda não é final, tá? Então, para poder corrigir, é só localizar aqui o aluno, clicar nesse botão de visualizar prova, que é o ícone de olho. Na tela seguinte, já se pode visualizar cada uma das perguntas e a resposta do aluno, né? Nesse caso aqui, ele errou a questão, então nesse caso, ele ficou com 0, né, no valor dessa questão. Então, está correto? Não, então não está correto. Então, não marco essa opção. Aqui abaixo tem a pergunta 2, que no caso ele acertou, né? Era a opção de resposta. E aí, por fim, é só clicar em corrigir. A prova foi corrigida com sucesso. E aí, clicando aqui em voltar, a nota, nesse caso do aluno, ele não foi atualizada porque ele errou aquela questão, mas se tivesse acertado, a nota já seria acrescentada aqui. Esse seria todo o funcionamento relacionado à configuração e todo o uso do módulo de prova online na área do professor. E aqui a gente já se despede. Então até a próxima aula.